Então, nós paramos nesse, né? Vamos para o próximo, que nós estávamos falando das relações sociais. Então, vamos dar continuidade às relações sociais. Homem, um ser social, né? O homem que a gente falou lá atrás já é um ser humano. Sociabilidade, a capacidade natural da espécie humana para viver em sociedade. Socialização, processo de integração aos grupos e assimilação de seus hábitos, regras e costumes característicos. A frase é o processo pelo qual o indivíduo aprende a ser membro da sociedade. Peter Berg, é uma frase, né? Nos grandes centros urbanos, o tribalismo se tornou uma das formas de expressão dos novos tipos de sociabilidade. Exemplo desses novos grupos são os funks, chinelos, as torcidas organizadas de futebol e as gangues das periferias, né? Isolamento social, lembra que nós falamos lá atrás. Ausência de contatos sociais. As atitudes de ordem social podem envolver diferenças culturais, como as de costume e de hábitos de vida entre dois grupos ou a impossibilidade de comunicação em razão das diferenças de língua. O preconceito racial, religioso, de sexo e etc., tendo como exemplo o antissemitismo contra judeus e o apartheid contra negros da África do Sul. A timidez, o preconceito e a desconfiança também pode levar o indivíduo a um isolamento social. Então, no caso, nós estamos falando das relações sociais, então tudo isso é a ausência, né, no caso dos contatos sociais, aonde leva a pessoa a fazer esse isolamento social. Os contatos sociais, meios através dos quais as pessoas estabelecem relações sociais, criam laços de identidade, formas de atuação e comportamento. Os primários são contatos diretos com compartilhamento de experiências individuais, contatos familiares, de vizinhança, na escola e etc. As primeiras experiências sociais são desse tipo. Então, lembra que nós falamos lá ainda dos contatos na escola, né? Então, esse tipo de primários são os primeiros contatos que a gente tem com o social, que no caso é com a família, com os vizinhos e na escola, né? Os secundários são contatos impessoais, com exemplos: passageiros, cobrador de ônibus, cliente, caixa do banco e por meio de cartas, telefone, e-mail e etc. Ou seja, esses são os secundários. São pessoas que a gente se relaciona no dia a dia, né? Por exemplo, todo dia você vai para o trabalho, né? Então você tem um contato com alguns passageiros, com um cobrador de ônibus. Todo dia você vai, ou toda semana você vai a um determinado banco, que é a caixa do banco, né? Então são esses que vocês têm, esses contatos sociais, ou seja, relações sociais. Tipos de contato social de acordo com as situações de vida. Então, nesse caso, o labrador camponês, ele vive num ambiente comunitário, no qual as pessoas se conhecem e executam as mesmas atividades. Mantém relações com os familiares e vizinhança, numa comunidade com padrões mais uniformes. Prevaleçam os contatos primários. Mudanças em sua vida tendem a ser menos intensa, ou seja, o que nós falamos lá dos contatos primários, que no caso são aquelas pessoas que a gente tem o primeiro contato, que é familiar, vizinho, escola. Então, nesse caso desse lavrador, é um exemplo desse primário, né? Que daí ele só fica naquela cultura dele, né? Na mesma cultura dele, então só tem relacionamento social com a família ou, no caso, os vizinhos, né? Tipos de contatos sociais de acordo com as situações de vida, né? Então, nós falamos lá do camponês, porque a situação, no caso de vida dele, contexto cultural, contexto social é aquele onde ele vive. E agora do executivo empresário. Ele vive num ambiente instável e movimentado. A diminuição dos contatos primários.
Relações com centros urbanos tendem a ser mais fragmentadas, impessoais e individualistas, ou seja, já não faz mais parte daqueles contatos primários, que é os contatos que a gente tem lá na escola, com os vizinhos e com os familiares. Nesse caso já é diferente, né? A interação social, a troca de experiência, contatos e conhecimento entre as pessoas, podendo modificar os comportamentos das pessoas envolvidas. A interação é o meio através do qual ocorre a socialização. A interação social ocorre através de um processo de reciprocidade e por meio de interatividade. Os processos sociais, né? A interação social que gera mudanças e movimento. Quais são esses tipos de processos sociais? Dissociativos, de competição e conflito, e associativos, que é cooperação, acomodação e assimilação. Os processos sociais. Esses processos associativos estabelecem as formas de cooperação, convivência e consenso no grupo. Geram, portanto, laços de solidariedade. Já os dissociativos estão relacionados às formas de divergência, oposição e conflito, que podem se manifestar de modos diferentes. Os processos sociais diretas são ações nas quais as pessoas trabalham juntas, exemplo, mutirão, né? Essa interação é através da qual pessoas, grupos ou comunidades atuam conjuntamente para um mesmo fim. A indireta. Mesmo atuando em atividades diferentes, as pessoas necessitam indiretamente uma das outras, pois não são autossuficientes. Exemplo, médico-lavrador. O médico necessita de alimentos produzidos pelo lavrador, que necessita de atendimento prestado pelo médico. Então, tudo isso faz parte de um processo social, né? Onde as pessoas não vivem sozinhas, umas precisam da outra, ou seja, dependem das outras. Esses processos sociais de competição é uma interação que implica na luta por objetivos escassos. Essa interação é regulada por normas. Pode ser direta ou indireta, pessoal ou impessoal, e tende a excluir o uso da força. Quando a competição viola essas normas, transforma-se em conflito. Indivíduos disputando melhores situações, resultados não podem ser igualmente obtidos. Os lados em disputa objetivam os resultados e não buscam integração entre si. Conflito, quando a competição assume características elevadas de tensão social. Sobrevém o conflito. O conflito social é um tipo de interação que se desenrola no tempo e provoca mudanças na sociedade. A acomodação. Em alguns casos, o derrotado no conflito pode aceitar as condições impostas pelo vencedor para fugir à ameaça da destruição. A escravização de povos vencidos, comum na antiguidade, é um caso típico de acomodação. A assimilação é a solução definitiva e mais ou menos pacífica de um conflito social. Trata-se de um processo de ajustamento pelo qual os indivíduos ou grupos antagônicos tornam-se semelhantes. Um exemplo de assimilação é o do imigrante que se integra inteiramente à sociedade que o acolhe, né? Então, aqui, principalmente no Brasil, tem bastante. Então, o que nós tínhamos para falar para vocês hoje era sobre as relações humanas no trabalho e sobre as relações sociais. Espero que vocês tenham compreendido, né? As dúvidas tiraremos quando estivermos online, tá? Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.